Graças e paz, irmãos. Boa noite aí a todos. Hoje eu queria dar continuidade àquele assunto que nós estudamos. Já estamos estudando há algum tempo e eu vinha revisitando aqui alguns materiais que já tinha preparado há algum tempo, né? De modo especial, uns estudos que a gente deu. Agora eu não vou me lembrar a época, tem um bom tempo já. Mas encontrei uma relação muito interessante entre o dia da expiação, que era uma das festas de Israel, e foi isso que nós estudamos há algum tempo atrás, com a santidade, com o assunto da santidade. O dia da expiação, apesar de ser uma festa, ele era um dia muito triste para o povo de Deus, né? Era o dia que o povo de Deus parava para chorar, basicamente ali sobre os seus pecados, sobre a sua rebeldia contra Deus, né? Era uma festa que acontecia no primeiro dia do sétimo mês, aliás, ao 10º dia do sétimo mês, né? Festa chamada, conhecida originalmente como Yom Kippur, o dia do Yom Kippur, o Yom Kippur. É uma festa, um dia até celebrado até hoje. Eu treinei por algum tempo num clube judeu, e ali esse feriado era celebrado por eles ainda, né? Era um dia em que Israel era levado a olhar para sua própria vida, para sua própria depravação, e era, na mesma medida, confortado com a esperança no Messias prometido. O dia da expiação. E essa palavra, expiação, ela significa a reconciliação de um relacionamento corrompido, de um relacionamento quebrado. Expiar significava reconciliar. E ela era alcançada quando se removia a ofensa. Então, se eu te ofendi, eu ia lá pedir perdão para você, né? Trazendo aqui para os nossos dias, eu te ofendi, eu vou lá, peço perdão para você e essa ofensa é retirada e as partes são reconciliadas. Então, era essa a ideia dessa festa, né? O povo tinha ofendido a Deus com seus pecados ao longo do ano inteiro, e neste dia, esse era o meio para eles resolverem esses pecados de Israel com Deus. E essa festa, ela tem o seu registro em dois textos, né? Levítico 23, a gente vai ler esse, porque é um texto mais curto. Levítico 23, a partir do 26 até o 32. Mas você pode depois ler Levítico 16 e você vai encontrar um registro bem longo a respeito desse dia, né? Bem mais detalhado. Mas o texto diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, né? Uma festa, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Vai percebendo quantas vezes essa palavra afligir, ou os correlatos vai aparecendo, né? Quem nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas memoráveis. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. São três aparições dessa palavra afligir. E a gente começa orando e depois fazendo uma pergunta. Vamos orar, meus amigos? Senhor, nós te pedimos que tu nos ajudes agora que consideraremos a tua santa palavra, de modo especial essa festa do Antigo Testamento, que o Senhor nos ensine na medida em que analisarmos e investigarmos esse relato de Moisés e de modo especial nos ajude a ver Cristo através dessa ocasião antiga do povo judeu. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, uma pergunta, né? Quem é que não se sente triste quando pensa na própria santidade? Quando você faz uma análise da sua vida, e na semana passada a gente considerou justamente isso, né? Que muitas vezes a gente olha para a nossa vida, uma vida que espera progresso em santidade, e a gente se entristece. A gente encontra, na verdade, olha para a nossa vida e fala, puxa, parece que eu tô andando para trás, né? Que eu tô andando de ré. A gente viu justamente que isso não acontece, né? Não há regressos na nossa vida de santidade.
Isso não existe. A gente às vezes só não consegue ver o nosso crescimento, ou às vezes a gente está crescendo muito pouco, que também é um problema, ou às vezes a gente está estagnado. Mas é um fato que a gente não regride na nossa vida de santidade. Mesmo assim, a gente pode olhar para trás e falar, puxa, há 10 anos atrás eu cometi esse pecado, hoje eu ainda faço isso. Isso vai trazer uma profunda tristeza para a gente. Ou então você comete um pecado repetido, você repetidas vezes tem cometido esse pecado e você então se entristece, puxa, mais uma vez eu fiz isso, eu tô aqui, eu até tento, mas não dá, não dou conta de vencer esses pecados. E isso vai te entristecendo, vai fazendo a sua alma ficar aflita, né? Eu acho que esse é um movimento natural, especialmente se a gente considera a obra de Deus por nós, né? Coisa que a gente fez ao longo dessas últimas semanas. Perceber que a santidade é possível porque Deus nos escolheu em Cristo, porque Deus nos resgatou em Cristo, porque Deus nos deu o seu Espírito que nos fortalece e nos dirige para mortificarmos os feitos da nossa carne. E na medida que a gente considera a obra graciosa de Deus por nós, a gente olha para aquilo que a gente continua fazendo em rebeldia a Deus, e isso traz grande aflição, de novo, para o nosso coração. É, e quando a gente considera essa festa, dia da expiação, a gente percebe que um dos principais fundamentos para ela era a própria santidade de Deus. Porque Deus, sendo santo, sendo perfeito, não admitiria nada que manchasse a sua própria santidade. Eu acho que foi semana passada que nós consideramos a história de Nadab e Abiú, e talvez eu tenha mencionado também em outra ocasião, acho que já tem umas 3 semanas, a história de Uzá, que encostou na Arca da Aliança quando ela estava caindo, né? Deus ali mostrando a sua santidade naqueles que se achegam a Ele. E nesse dia de festa, o ponto central da celebração era a purificação de tudo que estava imundo. Levítico 16, como eu disse, ele vai tratar a festa de maneira muito mais detalhada, né? Vai nos mostrar que os primeiros itens a serem purificados eram os instrumentos físicos do sistema sacrificial, os instrumentos físicos. Ou seja, alguém precisa oferecer sacrifício. Quem é? O sacerdote. Ou o sumo sacerdote, nesse caso. E ele precisava ser purificado antes. Olha só que coisa. Arão, que era o sacerdote, os outros sacerdotes, contaminados tanto pelo próprio pecado deles, como pelo envolvimento sacrificial com os pecados do povo. Lembre-se que quando Jesus Cristo esteve na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, ele foi desprezado pelo Pai. Não podia estar em contato com a pecaminosidade do mundo que estava sobre Cristo naquela ocasião. Então, da mesma medida, Arão e os outros sacerdotes, eles deveriam então se preparar com um banho cerimonial, água, né? Depois eles iam vestir ali os trajes sagrados, as roupas de baixo, cobertas por uma túnica amarrada, com um cinto na cintura. Na cabeça eles tinham um turbante, todas as peças de roupa eram de linho, né? O turbante tinha uma lâmina de ouro presa à parte anterior, né? Com um fio azul que vai dizer Êxodo 28:36. Deixa eu mostrar para vocês, que é interessante, né? Aqui é a descrição da preparação desse material, né? De como eles foram costurados, enfim. Então aqui farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Então, era assim que estava escrito. E assim que o sacerdote tivesse vestido da forma adequada, ele ia entrar na área do santuário com o novilho, né, o animal que seria abatido, como o Levítico 16 vai contar pra gente, para fazer expiação pelo próprio pecado dele. Expiação pelo sacerdote, pela família do sacerdote, e outros levitas que também ministravam no tabernáculo e depois no templo, também precisavam ser purificados. O assistente do sacerdote que realizava o sacrifício com o bode também precisaria ser purificado. O ambiente também precisaria de expiação, né? O próprio espaço físico, né? A sala, imagina aqui essa sala do tabernáculo, precisaria, a mobília, essa mesa aqui, aquele armário, né? Enfim, a tenda da congregação como um todo, inclusive o lugar santíssimo e o altar. Eles tinham de ser santificados e purificados a fim de remover as impurezas dos filhos de Israel. Em última análise, tudo
Tudo tinha sido contaminado pelo pecado do povo. Por isso, então, dois bodes eram ofertados, um como oferta pelo pecado para o Deus de Israel e o outro ele seria levado para o deserto, como acontecia na Páscoa. Depois você pode ler lá Êxodo 12 ou Levítico também você vai encontrar as referências à festa da Páscoa. Outro bode seria levado para o deserto pelo assistente do sacerdote, que seria o bode expiatório, que seria a purificação, a paga pelos pecados do povo. Então esses rituais eles apontavam para uma verdade que se tornaria muito mais clara nas escrituras, né? Que a expiação ela requereria muito sangue. O pecado que nós cometemos e que nós ainda cometemos a despeito de termos sido alcançados pela graça de Cristo exige derramamento de sangue. A gente vai chegar já, né, nessa perspectiva dos pecados futuros com relação ao sacrifício passado. Mas acho que você já sabe onde a gente vai chegar. Mas na purificação, então, do Santo dos Santos, na habitação divina ali, era preciso que o sacerdote molhasse o seu dedo ali, a ponta dos seus dedos, no sangue do novilho sacrificado e ele aspergisse sangue por todo o cômodo. E isso, então, ia se repetir depois na expiação do povo, ia ser aspergido sangue pelo povo. Não era um procedimento limpo. De modo algum, era sangrento, era cruento, né? Da mesma forma que a Escritura usa essa linguagem para santidade, mortificar os feitos da carne. Lá em Colossenses 3:5, deixa eu mostrar para vocês. Colossenses, cadê Colossenses? Efésios, Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, ou então em Romanos 8:13, ele usa a mesma linguagem. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a Escritura usa essa linguagem sangrenta não só para a referência de como nós somos. Aliás, esse é o grande ponto. A Escritura usa a linguagem sangrenta desde o Antigo Testamento para mostrar como nós somos purificados, como nós somos, então, santificados. Aqui está o grande ponto. Né? Então, não era que Deus precisasse e precise ser saciado com sangue, se ele fosse uma espécie de um sanguinário, né? Mas o dia da expiação, ele transmitiu uma mensagem oportuna de que o pecado destrói a vida. Por isso que sangue faz parte, de que o pecado ele traz morte em todos os níveis concebíveis, e a mensagem não poderia ser mais clara. É por isso que Deus escreveu ela com o sangue que representa a vida. E aí depois dos rituais no tabernáculo, então o bode expiatório, ele era levado para fora e com as mãos sobre ele o sumo sacerdote confessava os pecados do povo de Israel. Em seguida, esse bode era levado ao deserto pelos assistentes do sacerdote e o texto de Levítico vai nos dizer que, deixa eu mostrar para vocês também, né? Eu vou citar o texto, Levítico 16:22, aqui. O texto diz assim: aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então é a representação de que o bode ele vai levar o pecado e ele não vai voltar. Ele não vai trazer de volta, né? Como se o pecado tivesse banido para longe do povo santo por meio desse bode que carrega e vai embora, né? De alguma forma, enfim, eu sei que é um exemplo meio bobo, meio bobo se comparado, né, ao todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, mas a gente meio que adaptou isso nos acampamentos, né, quando a gente ia lá nas fogueiras e jogava o seu galho, tinha gente que vinha com os troncos de árvore, né, e de alguma forma estava mandando ali a sua vida antiga para longe, enfim, para ilustrar aqui, basicamente, todas as ressalvas possíveis, basicamente, guardadas as devidas proporções, é essa a ideia. E assim como nas outras festas, né, como na festa da Páscoa, como na festa de Pentecostes, que nós vimos há pouco, em um dos nossos sermões no domingo, essa festa, o dia da expiação, também é uma sombra que aponta para o Redentor, que aponta para a realidade futura do Messias que viria. E talvez isso tenha ficado claro nesse texto, né, Levítico 16:22, né, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades. Enfim, talvez você tenha tido um eco na sua cabeça à medida em que a gente lia esse texto que te levou a uma outra passagem, né, como essa aqui, ó,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? Aquele bode levará sobre si todas as nossas iniquidades. Talvez isso te dê uma luz, né? Um eco, enfim. Mas a primeira lição a ser aprendida é a extensão da contaminação do pecado na nossa vida. Olha só, todos os elementos do sistema sacrificial, até o sacerdote, o altar, o lugar santo, né, no tabernáculo, que era a antessala do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos, os utensílios, as paredes, né, o piso, a mesa da proposição, a própria tenda ali do tabernáculo, eles estavam contaminados pela corrupção dos pecados do povo de Deus. O segundo aspecto que a gente tira daqui é que Deus salvaria o seu povo pela graça. O grande ponto da festa da expiação é que era preciso um substituto. Um substituto. Apesar de ser oferecida sem custo ao povo, a graça tinha um preço alto. Entende? Faz sentido? A gente dizer que ela é de graça, né? Mas que ela tem um custo na mesma medida. Envolvia sangue, morte. Além do mais, a expiação exigiria propiciação, né? Justamente que é substituição. Não é exatamente o termo mais adequado, mas é o mais perto que a gente consegue chegar de maneira simples. Substituição para apaziguar a ira justa do Deus Santo e expiação para purificar a culpa de um povo impuro. E a lição mais dolorosa que a gente tira daqui, dessa festa, ela só foi explicada muitos anos depois pelo autor aos Hebreus. Quando lá no capítulo 9 da sua carta, Hebreus 9, do verso 11 até o verso 14. Ele diz assim, ó: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quero dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então olha só que interessante. O sumo sacerdote, essa festa acontecia todo ano, o dia da expiação, né, no calendário israelita. E o sumo sacerdote, para que ele pudesse realizar a festa, ele precisava antes, como a gente viu, levar e oferecer um novilho por si, pela sua família, pelo assistente dele, enfim. Precisava derramar sangue, precisava trocar de roupa, precisava tomar banho. Todo ano ele tinha que fazer isso. Todo ano. Mas Jesus Cristo, ele não entra no Santo dos Santos porque um bode foi oferecido. É porque ele se ofereceu. E ele o faz de uma vez por todas, ele não precisa todo ano oferecer sacrifício. Né? E o texto continua, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos, como vimos, né, sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Olha só que coisa bonita, né? E o sangue daqueles animais eram suficientes para santificar aquele povo, para purificar aquele povo. Puxa, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha a Deus. Quanto mais o sangue dele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. E ele termina, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Que coisa bonita, né? Se o sangue daqueles animais eram suficientes, quanto mais o sangue de Cristo. Todas as cerimônias do dia da expiação, toda a purificação, os rituais, o sangue, morte, eles não eram capazes de remover um único pecado sequer. Em última análise, a morte de um animal não tinha poder de expiar os pecados de um povo, de um sacerdote corrupto que precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Se ele precisava oferecer sacrifício por si mesmo, como ele ofereceria pelos outros? Aí o autor aos Hebreus vai explicar para a gente nesse texto que as ofertas e os sacrifícios,
Eles não eram capazes. Olha só os versos anteriores. É isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que oferece culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então não era suficiente. Os sacrifícios oferecidos ao longo do dia da expiação não tinham o poder de nos santificar, de santificar o povo por dentro, né? Onde o pecado estava lá arraigado. Era preciso um sacerdote diferente, um sacerdote maior. Era preciso um sacrifício maior. E aí vem, então, Jesus Cristo, o Messias, que é o sacerdote maior, que, segundo Hebreus vai dizer, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e obteve eterna redenção. Cristo ofereceu um sacrifício maior. Qual que é? Entregou a si mesmo, sem mácula a Deus. E esse sacrifício, então, purificou a nossa consciência de obras mortas para que nós sirvamos ao Deus vivo. O grande ponto, então, é que todos os sacrifícios do dia da expiação oferecidos nos séculos que antecederam a vinda de Cristo eram ineficazes. O dia da expiação no Antigo Testamento, né, todo esse ritual de purificação, de santificação, ele era apenas uma sombra de uma redenção maior. O sacrifício de Cristo foi superior. Ele foi oferecido por um sacerdote superior num lugar superior de expiação. É por isso, então, que o autor aos Hebreus destaca que cada sacerdote do Antigo Testamento ele se apresenta constantemente, ele vai usar esse termo, para repetir. Deixa eu mostrar aqui, né? Hebreus 10, 11 e 12. Opa, aqui. Opa, tá difícil, hein? Aqui. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, né? Todo dia, a exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha só que interessante. Porque aqui o autor dos Hebreus está citando um texto bíblico. Está citando o Salmo 110. Isso é muito curioso, primeiro porque ele diz que enquanto o sacerdote se apresenta continuamente, Jesus, tendo oferecido, aguarda, se assenta, né? Até que os seus inimigos sejam colocados. Ele está citando aqui o Salmo 110, deixa eu mostrar para vocês, a gente também já pregou na igreja esse texto. Está citando aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estado dos teus pés. Depois ele fala, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem distinta. Então a obra sacerdotal de expiação foi terminada com a obra de Cristo. Por isso que nos tempos de Jesus, a festa do dia da expiação perdeu seus fundamentos. É por isso que a gente não celebra o dia da expiação. Nos tempos de Anás e Caifás, né, os sumos sacerdotes, durante o ministério terreno de Jesus, os vários preparativos do templo para o dia da expiação, eles se iniciavam na véspera. Mas o processo de preparação começava com um estudo minucioso do texto, né, ali de Levítico, para ninguém errasse. Aí na manhã da festa, vinha o sumo sacerdote, conduzia até o local da purificação, tomava o banho dele, trocava as roupas dele. No dia da festa, ele tomava 5 banhos, né, diz a tradição, e em seguida se vestia de um jeito até melhor ao que Arão. E o sumo sacerdote começava com a confissão dos seus pecados, né, sobre a cabeça do novilho. Era o momento que o homem mais santo de todos confessava os seus próprios pecados. E aí ele determinava qual bode seria qual, né, qual animal seria para cada destino. E aí ele ia até o novilho, realizava o sacrifício necessário para aspergir o sangue, né, como a gente viu que era feito. E então ele entrava no lugar santo, onde realizava os rituais necessários com toda solenidade e formalidade, e aí ele ia até o lugar santíssimo, a habitação do próprio Deus de Israel, mas a Arca da Aliança não estava mais ali, né? Ela tinha sido levada por Nabucodonosor nos tempos da Babilônia e depois sobrou ali até uma plataforma vazia. Mas como a gente pode observar, e esse é o objetivo, tudo era feito da forma como deveria.
Tudo era feito nos mínimos detalhes e o sacerdote fazia isso porque era nisso que ele e todo Israel acreditava. Mas o que a gente precisa observar, e é isso que a gente tira para nós quando falamos da nossa própria santidade, era de que o arrependimento, ele é um sinal interno. Ele é um sinal importante de um coração quebrantado diante do Senhor, mas ele não é capaz de eliminar a culpa. Precisa algo a mais. E essa é a mensagem do dia da expiação. A nossa vida, meus irmãos, e a gente tem visto isso ao longo dessas semanas, ela é repleta de culpa, que contamina tudo, irmão. Sem dúvida, é preciso haver arrependimento. Mas o poder purificador do arrependimento não se encontra na nossa própria declaração de arrependimento, de contrição, de como nós nos encontramos aflitos pelo nosso pecado. Senhor, eu estou aqui triste e tal. Não é, não é. Nós somos purificados e santificados não mediante o nosso arrependimento, mas mediante a obra expiatória do substituto, que é Jesus Cristo, que substituiu, que apaziguou a ira do Deus justo, que foi o bode expiatório, que expiou a culpa e a contaminação pelo pecado de todos os que creem nele para a vida eterna. O dia da expiação, então, ele vai além da Páscoa. Ele não para na morte substitutiva do Cordeiro, mas ele destaca justamente aquilo que nós já falamos em outras ocasiões, né? Inclusive, acho que foi na semana passada. E santidade e arrependimento estão andando lado a lado. O dia da expiação enfoca a necessidade de um reconhecimento da nossa pecaminosidade individual. Era o dia que o povo de Israel parava para olhar para a sua própria vida e falar: olha só como a gente é pecador. Olha só o que a gente fez aqui. Olha só o que a gente fez ali. Então, no fim das contas, o dia da expiação tem muito a ver com as duas primeiras bem-aventuranças. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer assim: bem-aventurados os pobres, né, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram pela sua pobreza espiritual, pela sua pecaminosidade, porque eles serão consolados. O choro do reconhecimento do pecado ele é consolado, meus irmãos. Ele se torna numa alegre exultação pela salvação. O dia da expiação aponta para o arrependimento e para a fé em Cristo Jesus como aquele que paga pelos nossos pecados. E esse é um sacrifício definitivo. Não era como se o sacrifício do sumo sacerdote da ordem de Arão não era como os sacrifícios realizados pelos sumos sacerdotes que eram da ordem de Arão. Esse aqui era um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que expiou os nossos pecados de uma vez por todas. E é aqui que a gente termina considerando os pecados futuros. A gente está num momento diferente da história. O povo de Israel, que celebrava o dia da expiação, estava antes de Cristo. Veio Cristo com o seu sacrifício expiatório e morreu pelos pecados da humanidade. Mas nós estamos depois disso. É aí que entra a eternidade do Redentor. Ele não era um Redentor simplesmente humano, né? E ele precisava, vai dizer lá, os cânones de Dort, um documento de fé holandês, vai dizer que o Redentor, né, o nosso mediador, ele precisava ser homem porque a natureza humana tinha que pagar pelos pecados que tinha cometido. Mas ele também precisava ser Deus porque somente Deus podia, primeiro, suportar a ira, né? Somente Deus poderia vencer a morte sem pecado, que era só aqueles que estivessem sem pecado que poderiam vencer a morte. Só alguém que não tivesse pecados poderia pagar pelo pecado de outros, né? Mas principalmente, somente Deus poderia oferecer um sacrifício eterno. Somente Deus poderia oferecer um sacrifício definitivo. É por isso que, na medida em que nós repetimos esse movimento do dia da expiação, de parar, de olhar para a nossa vida, de chorar, de sermos afligidos pelos nossos pecados, de sermos contristados para a salvação, como lemos em outra ocasião, né? Segundo Paulo diz em Coríntios, o movimento seguinte que nós devemos fazer é nos lembrarmos da morte definitiva de Cristo. De fato, nós temos que chorar os nossos pecados. Reconhecer que Cristo foi entregue ao Calvário por aquilo que nós fizemos e fazemos e faremos. Isso deve gerar em nós arrependimento absoluto, choro de fato, de reconhecimento de quem nós somos, mas na mesma medida deve gerar em nós certeza. Certeza de que o Redentor veio a esse mundo,
de que a despeito da dor e do peso da vida de pecados, tem um Salvador que carrega o nosso fardo, que ele é o Cordeiro que leva sobre si as nossas iniquidades. E ele veio a esse mundo. Ele, no dia determinado pelo Senhor, na plenitude dos tempos, ele expiou, ele foi o próprio Cordeiro imolado, cujo sangue é aspergido sobre nós, cujo sangue nos santifica das nossas iniquidades. Então, a gente começou perguntando, você se entristece com sua vida de pecados? Você chora? Você sente uma dor profunda por quem é e por aquilo que fez e faz? De fato, esse é um movimento legítimo e muito adequado. Mas ele não pode parar por aí. Por isso que o autor aos Hebreus, mais uma vez, para a gente terminar, ele nos chama. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Nós temos um sumo sacerdote ao qual nós podemos nos achegar e ele nos socorrerá em meio às nossas dificuldades. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por Cristo Jesus, o sumo sacerdote que penetrou os céus, mas que antes penetrou o tempo. A vida que se entregou para morrer na cruz do Calvário, para nos santificar, Senhor, nos tornar santos, na medida em que envia o Teu Espírito para nos santificar, para sermos como Ele é, perfeitos. Te louvamos porque Cristo Jesus permitiu que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Isso jamais seria possível diante de impurezas. Mas Cristo Jesus nos tornou puros mediante o seu sangue aspergido sobre nós, para que nós pudéssemos então, nesse momento, agora como fazemos, acessar ao Senhor em oração mediante a obra de Cristo. Assim te louvamos, Pai, porque não merecíamos, mas aprove ao Senhor nos salvar em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, tendo nos escolhido nele também. Assim nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude diante da vida e da luta que nós temos. O Senhor nos ajude, Pai, a vivermos em santidade, vivermos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, perfeição mediante a obra de Cristo. Sabemos que o pecado ainda tem os seus efeitos sobre nós, mas nós ansiamos muito pelo dia em que estaremos na própria presença do Senhor, no lugar santíssimo, sem mais a necessidade de confessarmos as nossas faltas, porque pecado não mais existirá. Ansiamos por esse dia. Por isso, rogamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós oramos em nome do nosso sacerdote, sumo sacerdote, que penetrou os céus, para preparar-nos uma morada. Assim, oramos. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou olhar os comentários. Lembrar somente aí das nossas atividades do fim de semana. Lembrar que esse domingo nós teremos um único horário para as nossas duas atividades, tanto a escola dominical quanto o culto. Nós realizaremos a partir das 9 horas da manhã, tá certo? Então, esse domingo, 9 horas da manhã, culto, depois escola dominical. Não teremos atividade à noite, tá certo? No dia 31 também. É isso, no mais, que Deus os abençoe. E se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau, irmãos. Até mais.